Olá, tudo bem? Uma entrevista polêmica. A afirmação é: mulher gosta de dinheiro. E não é minha, é do Luiz Felipe Pondé, que está aqui ao meu lado e que escreveu este livro, que está entre os mais vendidos de várias listas, né, Pondé? Ele tem estado nas últimas semanas em primeiro lugar. Já teve segundo, agora está em primeiro. Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, ensaio de ironia pela editora Leia. Muito bem. E um dos capítulos do seu livro, Pondé, que foi por isso que eu te chamei aqui no UOL e achei bem interessante, é Mulher Gosta de Dinheiro. Gosta mais do que homem? Não acho que gosta mais do que homem, não. Eu acho que todo mundo gosta de dinheiro. Agora, esse capítulo especificamente, essa ironia sobre mulher gostar de dinheiro, é na realidade uma espécie de ponta do iceberg, onde eu discuto o fato de que as mulheres, mesmo depois do processo de emancipação, da entrada no mercado de trabalho, que também a chamada emancipação feminina tem muito a ver com coisas como o surgimento da pílula, a possibilidade de fazer sexo sem, evidentemente, engravidar, e também a coisa da entrada da mulher no mercado de trabalho, que a mulher sempre trabalhou, né? Ou seja, uma certa circulação no espaço público. Aí esse capítulo, ele está dizendo o seguinte: olha, mesmo com isso tudo, as mulheres continuam gostando de homens com atitude, com poder, homens que sabem assumir responsabilidades. Em outro lugar do livro também falo assim: a mulher só suporta a sensibilidade masculina até a página 3. Então, essa coisa da mulher gosta de dinheiro, especificamente fala da expectativa da mulher com relação ao homem. Não que a mulher seja a única que gosta de dinheiro. Uma frase bem assim, impactante, até grifei aqui no seu livro, que é, abre aspas, por isso mesmo, uma fêmea até hoje não suporta machos fracos, medrosos e pobres. É isso que eu estou dizendo. Coitado dos pobres, Pondé. Então, assim, não é coitado dos pobres. Você tem que ver isso numa espécie de gradiente, né? Se a gente olha e tem uma influência de fundo nisso aí, da teoria darwinista, se você pensar em termos de seleção da espécie, imagine você grávida há 150 mil anos atrás, dando à luz. Quantos predadores corriam atrás de você? Imagina você dando à luz, caída, com a barriga enorme, sentindo dor, gritando e exalando cheiros. O pobre aí não significa unicamente no sentido que a gente tem hoje, uma pessoa que, sei lá, ganha R$200 por mês. O pobre aí significa pobre de recursos. Que tipo de recursos? Recursos que garantam a vida. Recursos que garantiriam a proteção de uma mulher há 150 mil anos atrás, para dar à luz. Pondé, entende? Você não ficou com medo do teu livro ter uma reação feminista, uma reação que te coloque como um cara preconceituoso? Então, isso é uma... Medo não, porque na realidade eu acho que grande parte do debate público nos últimos anos virou nada, porque as pessoas morrem de medo de todo mundo o tempo inteiro. Qualquer pessoa que lê o livro e se conhecer meu trabalho na Folha, então, quer dizer, sabe que você não vai encontrar nesse livro nenhuma frase que diga assim, que incorra nos preconceitos clássicos. Mesmo quando eu falo, por exemplo, de pessoas que chegam aos aeroportos e não estão educadas e não sabem se comportar, preconceito seria se eu achasse que uma pessoa, por ser de determinada classe social, nunca aprenderia a se comportar no lugar onde ela nunca andou. Eu não digo isso em lugar nenhum. Inclusive, quando eu falo, por exemplo, menção aos hábitos do churrasco na laje, eu coloco pobres de espírito. Então, assim, a ideia de que feministas, por exemplo, é uma conversa... Eu debato com as feministas há muitos anos. Esse livro é simplesmente alguma coisa que aparece num cenário descolado da academia e, digamos assim, da mídia, né? Onde eu estou já há algum tempo. Então o livro aparece como um produto separado. Agora, eu sei que há esse risco, mas se a pessoa lê, vai perceber que, por exemplo, essa coisa que a gente estava falando, que você me perguntou do pobre, dificilmente... Um casamento, por exemplo, sobrevive ao fracasso profissional do homem durante muito tempo. Por quê? Porque as mulheres não suportam homens confusos, inseguros. E o contrário, entendeu? Mulheres confusas, inseguras, uma carreira que não parece ser. Primeiro, porque a cultura de alguma forma nos prepara para a ideia de que, por exemplo, uma mulher pode abrir mão do trabalho para cuidar da criança, porque ela quis.
É assim, eu discuto isso, por exemplo, com alunos meus que estão lá pelos 18, 19, 20 anos. E o que a gente percebe é assim, a mulher, ela ainda tem a profissão como opção, mas ela tem a coisa da maternidade como uma outra opção mesclada com isso. O homem não. A paternidade não é uma opção de vida para o homem no sentido de algo que ele vai se realizar, entende o que eu digo? Plenamente. O homem continua tendo que dar certo profissionalmente, senão ele não tem lugar no mundo. E como é que essa nova estrutura familiar pode sobreviver, Pondé, com essa perspectiva de que o homem pode estar numa profissão que não dê certo, que não avance? Eu acho que isso pode acontecer mudanças. A gente não tem como dizer, porque assim, quando você está acostumado a pensar em termos darwinianos, 40 anos não é nada, né? Uhum. E, Nada, de novo, uma vírgula, é o que eu dizia, essa coisa da emancipação feminina com relação ao trabalho tem muito a ver com a situação de salário, como os marxistas falam, ser explorada pelo capital, né? Porque se você pensar que a espécie tem aí, no mínimo, parecido, 50 mil anos igual, mas se você fizer um corte parecido, 150, 200 mil anos iguais, fisiologicamente quase a mesma coisa, o que eu quero dizer é assim, os homens e as mulheres sempre trabalharam, a mulher sempre trabalhou. Então, só que a mulher tem uma experiência que é a geração de filho. Isso é uma coisa que sempre tomou muito tempo, né? E no sentido de tinha muito filho, morria todo mundo muito jovem. Então, a vida, a experiência de vida da mulher sempre teve muito mesclada com a ideia de alguém que não seja fraco, medroso, covarde. Isso é uma coisa que as mulheres, quando não estão preocupadas em passar a imagem que isso não é verdade, elas sabem. Né? Quem troca o pneu, quem fica na frente do ladrão. Você acha que o homem segura as pontas melhor que as mulheres nesse sentido? Uma mulher que fracassa na carreira, o homem segura, sustenta. O homem que fracassa na carreira, a mulher não dá conta desse recado? Eu acho que não sei se é segurar as pontas, mas é segurar as pontas no seguinte sentido. Não lhe parece, ou dizer, não parece ao homem um absurdo a ideia de uma mulher que não tenha carreira profissional e cuide dos filhos, entende? Assim, você tem um espaço simbólico para isso, que não significa que ela é uma fracassada. É isso que eu quero dizer. Que interessante. E já para o homem significa... Para o homem não tem, porque mesmo se você olhar como eu volto a dizer, um eixo evolucionário, quer dizer, a experiência de vida do homem sempre teve associada ao cuidar do ambiente onde a reprodução se dá. Você pensa biologicamente, que eu não acredito nessas coisas que homem e mulher é uma invenção social, tá? Aliás, eu digo isso no livro várias vezes. É claro que existem dimensões que têm a ver com espaço social, histórico, sem dúvida. Mas eu acho que existem questões na experiência masculina e feminina que têm a ver com a história da seleção natural, com as pressões que cada um dos sexos sofreu. E, então, nesse sentido, o homem sempre teve, a vida do homem sempre teve mais diretamente associada à produção de condições materiais, e só elas quase, não só, mas só elas. Entendi. Enquanto que da mulher não. Tanto que até hoje, a gente está em 2012, a ideia do pai presente ainda é uma coisa que às vezes é luxo. É verdade, é verdade. Pondé, muito obrigada pela sinceridade, seu livro é muito gostoso de ler, muito fácil, é tranquilo. Quando eu vi que mulher gosta de dinheiro, óbvio, mergulhei profundamente nisso e por isso te trouxe aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado você, foi um prazer. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista. Dessa vez a gente falou com Luiz Felipe Pondé, escritor e filósofo. Até a próxima.